paz do Senhor Jesus, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de revelações, uma noite de descanso, uma noite de intimidade com Ele, que você possa falar com o Senhor essa noite, que você possa, antes de deitar ou pela madrugada, quando acordar, ser grato a Deus e buscar essa intimidade com Ele, esse momento com Ele. Hoje eu quero compartilhar com você no livro de João, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia! Que palavra que Jesus dá a Nicodemos. Nicodemos, ele conversando com Jesus, ele tinha curiosidade de saber mais sobre Jesus, e ele afirma, né, que ele sabia que ele era o Filho de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que ele havia feito. Mas é interessante que Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu, né, no relato dessa história, evidencia que ele era um homem bem enraizado na religião judaica, ou seja, ele era enraizado. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição do judaísmo. Os ensinos da lei, ele conhecia muito bem dos profetas e a história do povo de Israel. Ele sabia a história do seu povo. Mas o que se nota nessa história o que ele não sabia, o que era preciso, o que ele sabia não era o suficiente para a alma dele, para saciar a alma dele, para que a alma dele precisava. Então, o que ele sabia não era o suficiente, faltava mais. E por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. E aí a gente vê que ele fala para Jesus: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele reconhece, né? Ele reconhece que ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. E conhecendo bem o coração desse homem, desse judeu, Jesus foi direto ao ponto com ele, falou direto: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí eu comecei a refletir que a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, o novo nascimento seria um processo, era um processo para ele. A nova, né, a vida nova que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação do Espírito Santo. Ou seja, ele conhecia Deus, as coisas de Deus, ele conhecia a história do povo, ele conhecia sobre Deus, porque havia ali, ele era uma pessoa que era ligada, né, aos fatos, mas ele não sentia, né, e não havia presenciado ainda esse relacionamento real que ele só passou a ter quando ele conheceu Jesus, quando ele se permitiu conhecer Jesus. Então, a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ele precisava nascer de novo, porque ele conhecia as histórias do povo, ele conhecia a história de Israel, ele conhecia sobre os profetas, ele tinha conhecimento, mas ele não tinha um relacionamento. E a partir do momento que ele começou a se relacionar com Jesus, aí pode despertar nele o desejo de conhecer na intimidade o Messias. Então, a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual, ou seja, um relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação,
Nesse relacionamento, os que começaram a vida nova com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, nós seremos guiados. Então, Nicodemos, ele precisava o quê? Ele conhecia sobre Deus, ele conhecia sobre a história dos profetas, ele conhecia a história do seu povo, ele vivia dentro das sinagogas, só que ele não tinha ainda um relacionamento real até o dia que ele conheceu Jesus. E aí ele tem a oportunidade de nascer de novo. E o que eu quero, o que eu aprendo com essa história de Nicodemos é que muitos de nós, às vezes, vamos à igreja, oramos, falamos com Deus, sabemos a história de todo o povo de Israel, sabemos o que já vivemos em Deus, mas nós ainda não tivemos um relacionamento real com Ele, porque às vezes a gente sabe tudo isso, mas não deixa o velho homem. E o que nós precisamos do novo nascimento. Então, muitas pessoas estão perdidas na casa de Deus, como Nicodemos. Ele vivia dentro de uma sinagoga, mas ele não conhecia Deus na sua profunda totalidade. Ele vivia dentro da sinagoga, mas ele estava perdido, porque quando ele se depara com Jesus, ele começa a se confrontar. Não, esse homem é o Messias, ele só pode, uma pessoa para fazer o que ele faz, tem que ser o Messias, tem que ser filho de Deus. E Nicodemos reconhece Jesus, pelo modo de que Jesus age, como Jesus vivia, como o que Jesus falava, aquilo confrontou. Então, aquilo que Deus fala conosco precisa nos confrontar, meu irmão, para que haja uma mudança. E quando ele foi confrontado com a mensagem de Jesus, ele pôde conhecer o verdadeiro e viver o verdadeiro nascimento. Ele pôde se tornar de verdade uma nova criatura em Deus. Então, eu quero dizer para você que muitas das vezes nós estamos indo à igreja, nós estamos cantando louvores, a gente congrega, mas a gente precisa. Isso não é o suficiente para fazer com que eu e você conheçamos o Senhor. O que eu e você precisamos é de intimidade, porque quando Nicodemos vai ter um encontro com o Senhor à noite, ele vai na intimidade, ele vai num horário que ninguém pode ver, ele vai num horário que as pessoas não estavam vendo o que ele estava fazendo, ele vai num horário onde ninguém está circulando, ou seja, um lugar secreto. É ali que nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos de estar assim, de buscar esse tipo de relacionamento com Deus, na intimidade. Ele ficou só ele, Jesus. Só ele, Jesus. E essa noite eu te convido que seja só você e o Espírito Santo nesse encontro, que quando você se encontrar, só você e o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você vai viver o novo de Deus, assim como Nicodemos viveu. Você vai viver o novo de Deus para a tua vida. Então, se permita ter esse momento a sós com Jesus. Nicodemos precisou ir se encontrar com Jesus. Ele conhecia tudo sobre as escrituras, ele tinha acesso às escrituras, mas ele precisou se encontrar com Jesus na intimidade para poder ter uma nova vida, para nascer de novo e ser um novo homem. Meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos é ser mais íntimos do Senhor. E esses encontros, irmão, esse encontro pode ser dentro do teu quarto, esse encontro pode ser na madrugada, esse encontro pode ser aonde você quiser, desde o momento que você chame, você convide, Senhor, vem, Senhor, eu quero conversar contigo, Senhor, eu quero falar contigo, Senhor, eu quero contar como foi o meu dia, Senhor, eu quero contar para o Senhor como foi a história da minha vida. Deixa Jesus ser íntimo teu.
tenha de verdade um encontro com Ele. E a partir do momento que Nicodemos tem o encontro com Jesus, a sua vida muda, porque ele já tinha ficado sabendo dos feitos de Jesus. Mas o momento que ele se encontrou e conversou foi algo muito sobrenatural para a vida dele. Que eu e você possamos todos os dias buscar em ter esse momento reservado com o Senhor. Deus te abençoe, tenha uma noite de paz e que o Senhor, e que você lembre-se sempre. Chame o Senhor para estar com você nos momentos que você precisa, ainda que seja noite, porque Nicodemos, quando ele foi se encontrar com o mestre, ele foi à noite. Que seja noite, que seja na madrugada, mas busca o Senhor. Reserve esse momento para ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.